Gramado Notícias. Oferecimento Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Olá, boa noite. Veja na edição de hoje. Até 30 de janeiro, Gramado terá 2 pontos de telemedicina. Conferência Municipal da Saúde acontece amanhã. Apenas um morador está internado no Hospital São Miguel por conta da Covid. Aprovada a lei orçamentária de 329 milhões para o ano que vem. Filhotes de pássaros são resgatados na linha Carahá. E uma entrevista com o cronista Romeu Rigel. Ele fala da luta pela emancipação de Gramado, que amanhã comemora 67 anos. Confira depois do intervalo. Ao longo dos últimos 117 anos, passamos e superamos muitas adversidades. Mas a Sicredi pioneira sempre esteve ao seu lado. E nesse momento não será diferente. Hoje, enfrentamos um período delicado, em que devemos cuidar das pessoas e da nossa comunidade. É por isso que estamos aqui, para adaptar soluções, superar as dificuldades e reconstruir o futuro. Nesse momento, cooperar faz toda a diferença. Até o dia 30 de janeiro, Gramado terá 2 pontos de telemedicina. Uma parceria entre a Prefeitura de Gramado, Gramado Tour e Olamed Telemedicina permitirá a instalação de 2 clínicas médicas digitais na cidade. Uma na Rua Coberta e outra no Expo Gramado. Elas funcionarão a partir de amanhã até o dia 30 de janeiro. O serviço totalmente gratuito vai avaliar mais de 20 parâmetros biomédicos, além de fornecer o resultado de 12 exames na hora. Estatísticas apontam que em torno de 80% de todos os atendimentos médicos poderiam ser resolvidos por telemedicina. Conferência Municipal de Saúde acontece amanhã. A 7ª Conferência Municipal de Saúde será realizada amanhã no auditório da Secretaria da Saúde a partir das 5 da tarde. O evento organizado pelo Conselho Municipal de Saúde de Gramado e pela Secretaria da Saúde terá como tema central garantir direitos, defender o SUS, a vida e a democracia. Gramado do Novo Amanhã. Realizada a cada 4 anos, a conferência vai estabelecer a política de saúde em Gramado para os próximos 4 anos. Apenas um morador está internado no Hospital São Miguel por conta da Covid-19. O Centro de Operações de Emergência divulgou ontem nova atualização do boletim epidemiológico com os casos de Covid-19 em Gramado. De acordo com as informações, apenas um morador está internado na UTI Covid-19 do Hospital Arcanjo São Miguel. Não há registro de internações na enfermaria especializada e a presença de pacientes de outros municípios. Ainda de acordo com o boletim, foram registrados nos últimos 7 dias 17 novos casos. Outros 35 suspeitos foram notificados. Mais 29 pacientes venceram a doença e estão considerados recuperados. Aprovada a lei orçamentária de 329 milhões de reais para o ano que vem. A Câmara de Vereadores aprovou ontem a lei orçamentária anual para o ano que vem. A receita corrente para 2022 está estimada em 329 milhões de reais. Deste total, 151 milhões são de taxas, impostos e contribuições de melhoria, o que inclui IPTU, Imposto sobre Serviços e o ITBI. Filhotes de pássaros são resgatados pela Secretaria do Meio Ambiente na linha Carahá. 3 filhotes de tiribas de testas vermelhas e 7 filhotes de andorinhões do temporal que haviam caído do ninho e localizados na linha Carahá
foram resgatados durante o final de semana por agentes da Secretaria de Meio Ambiente. Moradores presenciaram o momento da queda e acionaram os servidores depois de verificarem que os pais não haviam retornado. As aves serão encaminhadas para a Secretaria do Meio Ambiente do Estado, onde ficarão até estarem aptas para serem reintroduzidas na natureza. Confira agora a previsão do tempo para amanhã em Gramado e região. A quarta-feira será mais um dia de instabilidade na maior parte do Rio Grande do Sul. O dia será marcado por chuva em forma de pancadas isoladas. A previsão, segundo os meteorologistas, é de que o tempo volte a ficar firme em quase todo o estado na quinta-feira. Em Gramado, amanhã a temperatura mínima será a mesma de hoje, 19 graus. Já a máxima deverá chegar aos 30 graus. Veja a seguir uma entrevista com o cronista Romeu Rigel. Ele fala da luta para emancipar Gramado, que amanhã completa 67 anos. É rapidinho, é depois do intervalo. Sandport, a sua loja de moda masculina em Gramado. Tommy Hilfiger, Lacoste, Ricardo Almeida, Fórum e Dudalina, na Avenida Borges de Medeiros, número 2123. Venha conhecer e siga as nossas redes sociais. Voltamos com a entrevista do dia e meu convidado hoje é o cronista histórico Romeu Rigel. Professor Romeu, prazer em tê-lo no programa. Muito obrigado, Miron. É mais uma vez alegria imensa estar aqui tratando contigo assuntos respectivos à minha cidade. Então, amanhã Gramado completa 67 anos de emancipação. E na última semana a gente vem comentando um pouquinho a respeito. Houve uma primeira tentativa de emancipar em 44. Por que, professor Romeu, não deu certo a emancipação de Gramado em 44? Não deu porque Gramado, os movimentos importantes, os eventos importantes, as conquistas importantes que nós tivemos, elas sempre tiveram uma fortíssima motivação cívica. E aquela primeira comissão formada, ela se baseou muito mais no entusiasmo, no amor à cidade, nas suas emoções de ver a cidade livre, independente, do que na legislação pertinente. Então, depois de algum momento, quando estava mais ou menos arrumado para se propor junto ao Estado a emancipação, constatou-se que ela era legalmente inviável. Aí ela foi desfeita e foi composta uma nova. E aí, na segunda emancipação, o senhor já era um gurizote, tinha 16 anos. Qual era o sentimento naquele momento do movimento? Eu também gosto de repetir que a nossa emancipação foi o movimento cívico gramadense mais forte que existiu. Aliás, todos os momentos importantes, todas as conquistas importantes que Gramado tem, ela provém do coração de pessoas que são diferentes. Os gramadenses são diferentes, sempre foram diferentes, por isso que fizeram uma cidade diferente. E se a gente for examinar o significado da emancipação, esse significado fica muito além dos acontecimentos absolutos da emancipação. Por exemplo, a Campestre do Tigre, Marcondes,
pedaço da linha Araripe. Por que pertence a Gramado e não a Nova Petrópolis e nem a Santa Maria do Herval? Porque o Alcides Arendt, que era um PRP, que era a maneira fascista de ser representada aqui no Brasil, né, nazista, tinha muitos amigos lá. E ele, passado o episódio da guerra, ele assumiu aquelas ligações, aquelas relações de amizade no sentido gramadense e conseguiu acordos que aumentaram imensamente o nosso território municipal. E pelo outro lado, lado leste, também houveram ocasiões semelhantes, de modo que Gramado é um município muito grande, mas não porque foram fiéis aos traçados geográficos, mas sim porque foram fiéis ao resultado de entusiasmos magníficos das pessoas que já naquela época amavam o Gramado como nós amamos hoje. E qual era o sentimento na época? Foi um divisor de águas a emancipação? Bom, é que Gramado anteriormente, eu tenho repetido, tinha sido o mais importante polo turístico do Rio Grande do Sul. A nossa população no verão aumentava 10 vezes. E aquilo criou nos gramadenses um sentido de orgulho, um sentido de grandeza e um sentido de frustração também. Como é que nós éramos tão grandes e somos agora tão iguais a todas as outras cidades? E aquilo serviu de estímulo para que os gramadenses começassem cada vez a fazer uma coisa e melhor ainda. E a Festa das Hortênsias, que foi a primeira iniciativa, ela foi organizada com um requinte, com um entusiasmo, que empolgou não só os gramadenses que estavam mais ou menos quietos, sem ambição, acendeu todos. E ali nasceu um divisor de qualidade. Depois da Festa das Hortênsias ter tido aquele brilho, nada mais que se fizesse em Gramado podia deixar de ser brilhante. Aí daqui a pouco eu poderia perguntar para o entrevistador, Gramado faz alguma coisa que não seja de brilho especial hoje? É uma consequência já desde aquela época do sentimento que nós tínhamos. E eu gosto muito também de dizer, Gramado é o que é, porque aqui tem muito gramadense. Por que uma cidadezinha desse tamanho tem o que tem? Onde é que podia ter Nataluz? Qualquer outro lugar. Mas é aqui que tem. Por que tem? Porque nós temos um sentimento cívico mais forte do que todas as cidades que eu conheço do nosso tamanho ou maiores. Nós somos realmente muito vinculados à nossa terra. Historicamente, sempre houve uma divisão política muito forte em Gramado, mas chega um determinado momento de lutar pela cidade, parece que todo mundo se une. Foi o caso da emancipação? Foi temporariamente. Temporariamente as pessoas se uniram porque, em primeiro lugar, não tinha nada estabelecido em matéria de poder político, partidário. Taquara mandava, banco era em Canela, arrecadação federal e estadual, tudo era em Canela, então não tinha um entusiasmo motivado pelo poder. Tinha, então, a ambição de fazer Gramado voltar a ser o que era antes. Isso juntou as pessoas. Houve, depois disso, um período de ferocidade partidária aqui em Gramado. Inclusive, na esquina eu estava dizendo ali uma briga fenomenal que houve antigamente. E, naquela época, os políticos não eram tão suaves como hoje. Hoje, os nossos políticos de Gramado são todas pessoas que nós respeitamos muito. Mas, de qualquer modo, naquela ocasião, o poder político partidário suave se uniu para fazer a emancipação, repito, sob estímulo de um amor próprio muito forte. Se não fosse a emancipação em 54, o que seria de Gramado hoje? Olha, Gramado seria uma cidade igual a qualquer outra, como ela foi naquela época. Uma cidade absolutamente igual àquela outra. Uma coisa, às vezes, Ângelo, que as pessoas não vinculam bem, é o que significou aquele período de grande apogeu que Gramado teve em 1930, que recebia personalidades nacionais, veranistas. Aquilo marcou a cidade.
E aquilo plantou uma semente de ambição, de amor à terra, que nunca desapareceu. Ficou algum tempo escondida, mas depois levantou. Na minha opinião, não existe povo mais orgulhoso do que o gramadense. O gramadense não se contenta com meias medidas. Mais orgulhoso e mais empreendedor. E mais empreendedor, porque o orgulho e a vaidade, muito vaidoso. E a vaidade é uma virtude quando ela é endereçada para coisas boas. E o gramadense, além disso, tem uma outra coisa. Ele é muito competente e muito vinculado à aparência. Nenhum turista vai numa cidade que não seja bonita. E Gramado tem cuidado muito da sua aparência. Por isso que algumas modernizações que a gente vê por aí, elas são contrárias ao que é a essência de Gramado e elas prejudicam o nosso futuro. Nós não podemos simplesmente transformar Gramado no shopping center, coisa desse tipo, porque aí nós vamos virar um lugar simplesmente rico. E o dinheiro, como entra, sai. E Gramado não pode viver do sucesso do milhão para cada um. Tem que viver do sucesso de uma cidade que é interessante para cada um. Professor Romeu Ernesto Rigel, mais uma vez, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço a oportunidade. Boa noite. Este foi o programa Gramado Notícias, que volta amanhã, 7 da noite, aqui pela Gramado TV. Uma boa noite. Gramado Notícias. Oferecimento Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Economia é pensar no futuro. Agora eu vendo online para seguir juntando dinheiro. Se eu não soubesse planejar, como eu garantiria o futuro dos meus filhos? A gente que é do campo está acostumado com os tempos de incerteza. A melhor coisa que eu fiz foi ter guardado um dinheiro da minha última colheita. Foi dica desse meu parceiro aqui, ó. Numa hora dessas, é bom poder contar com um parceiro de verdade. Vamos planejar as suas conquistas? Invista com o Sicredi. A gente dá valor para o seu futuro.